Lição de número 9, o sexto sinal, a cura de um cego de nascença, primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens CPAD, cujo tema do trimestre é Jesus Cristo, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo Jesus no Evangelho de João. E olhe, meus irmãos, estamos na lição de número 9. O assunto da lição é o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Queremos informar a você que as lições são agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que acessou o nosso canal pela primeira vez, você é muito bem-vindo também. Prezado professor, professora, estudaremos hoje a cura de um cego de nascença. Mas antes de entrarmos diretamente no exame do texto, faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes, o que aconteceu entre o quinto sinal, Jesus andando sobre as águas, e a cura do cego, o sexto sinal, já em Jerusalém. A finalidade é proporcionar uma visão mais ampla, uma visão mais completa possível do conteúdo do Evangelho de João. Veja que no milagre da multiplicação, Jesus se revelou como o pão da vida. Ele lhes transmitiu uma clara mensagem sobre a importância desse pão espiritual que nutre a alma. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre." João capítulo 6, versículo 48 e 51. Da mesma forma, quando realiza o sexto sinal, que foi a cura de um cego de nascença, no capítulo 9 de João, Jesus também está comunicando parte de sua essência divina, revelando-se como a luz do mundo. Ele também disse: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas." Muito bem, meus irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 9. O tema é o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. O texto principal está no Evangelho de João, capítulo 9, e o versículo de número 5, que diz assim: "Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo." Vamos para o resumo da lição. Jesus sempre esteve consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. Objetivo de número 1, apresentar o sexto sinal relatado por João. Jesus cura um cego de nascença. Segundo objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é saber como se deu a cura do cego. E o terceiro objetivo, explicar a reação dos fariseus diante do milagre realizado por Jesus. Então, meus irmãos, no primeiro ponto nós vamos ver alguns fatos antecedentes, o contexto histórico do registro desse milagre. Nós vamos estudar também no segundo ponto a cura do cego e a pergunta que os discípulos fizeram. E no terceiro ponto nós vamos estudar a reação dos fariseus, porque esse milagre aconteceu exatamente no dia de sábado e os fariseus ficaram furiosos. Então, meus irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada agora, e eu vou dar um tempo para você fazer
a sua inscrição. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, tem imagens, mapas e muito mais para você enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu quero fazer é: deixe o seu comentário aí, caso você queira. Ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, os fatos antecedentes. No primeiro item, uma temporada que Jesus ficou na Galileia. Ao estudarmos os evangelhos, precisamos entender o tanto quanto possível o contexto histórico e geográfico de cada evento. Essa análise é importante para a melhor compreensão dos atos e mensagens de Jesus. Conforme João, no capítulo 7, versículo 1, Jesus permaneceu por algum tempo pelas cidades da Galileia, evitando ir à Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Essa é a segunda fase de seu ministério, como nós já destacamos em aulas anteriores. Com a eminência da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém para que também seus discípulos pudessem ver as obras que fazia. Veja João capítulo 7, versículo 2. É exatamente, meus irmãos, nesse contexto que, de volta a Jerusalém, Jesus prosseguirá seu ministério exatamente junto àqueles que procuravam matá-lo. No capítulo 7, vemos Jesus ensinando no templo. No outro dia, ele é instigado pelos escribas e fariseus por causa da mulher adúltera, no capítulo 8, versículo 1 ao 11. Depois, faz um discurso longo sobre a sua missão e, novamente, os judeus, com ira, pegaram em pedras para atirar-lhe. É esse o contexto, meus irmãos, da lição de hoje. É importante que você fique inteirado do contexto. Segundo, não é meu tempo. Já o capítulo 8 nos mostra Jesus ocultando-se e saindo do templo. Não era a sua hora. Ninguém iria matá-lo antes do tempo. E quando chegasse a hora, ele mesmo se entregaria, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18. Agora, Jesus simplesmente ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio dos judeus, quando já estavam preparados para apedrejá-lo. Compreende-se, meus queridos irmãos, aqui que diante da fúria dos judeus, Jesus deixou o templo de maneira sobrenatural, de forma que não o vissem, pois o desejo de matá-lo era muito grande. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre a cura do cego. Olhe a pergunta dos discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Capítulo 9, versículo 2. Meus irmãos, havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência de pecado, do enfermo ou então de seus pais. Por isso, o questionamento dos discípulos quando viram o cego de nascença: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo de número 2. Analisar o próprio texto joanino é fundamental, meus irmãos, para vermos com clareza esse propósito e correlação. Eis o diálogo estabelecido entre os discípulos e Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 2 ao 4, diz assim: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. O que temos aqui?
Primeiro, um cego de nascença. Segundo, Jesus afirmando que a cegueira era para que nele fossem manifestadas as obras de Deus. E terceiro, Jesus apresentando-se como a luz do mundo. Quarto, Jesus curando o cego. Não há dúvida alguma, desse modo, que o milagre estava totalmente associado ao propósito de demonstrar a ação de Deus por meio de seu Filho, a luz do mundo, que tinha o poder de tirar o homem das trevas na qual havia nascido. Essas circunstâncias comuns a toda a humanidade. O sinal ali era justamente esse, sendo aquele homem um instrumento de revelação das obras de Deus. Muito bem, meus irmãos, veja o que Jesus disse para aquele cego: levanta-te e lava no tanque de Siloé. Ao preparar-se para realizar mais um milagre em seu ministério, Jesus aproveita a oportunidade para trazer lições morais valiosíssimas. Ele poderia ter simplesmente declarado a cura imediata do cego de nascença, como fez em outras situações. Mas Jesus não queria apenas curar a cegueira material, como também abrir os olhos espirituais do cego e de todos aqueles que estavam ali perto. Assim, meus irmãos, o lodo feito com sua saliva passa a representar a cegueira espiritual que precisa ser lavada. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, João capítulo 9, versículo 6. Deste modo, o homem cego de nascença parte para lavar o lodo de seus olhos no tanque de Siloé, para que, uma vez curado, possa também ter um rumo a seguir, um norte para se guiar. É isso que significa Siloé. Sua visão se abriu de tal forma que, diferente dos seus pais, ele não temeu ao ser interrogado pelos fariseus. Ele fez uma declaração que mostrou que a sua cura total era incontestável. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E, meus irmãos, olha isso, diz-nos a palavra do Senhor que Jesus estava à parte vendo aquilo tudo com calma, com serenidade. Meus irmãos, é preciso ver e enxergar o sentido espiritual dos fatos, algo que os olhos humanos pouco conseguem ver. Devemos sempre pedir a Deus que remova o lodo que nos impede de ver o propósito divino. Jesus veio para que possamos ver. Porém, meus irmãos, muitos, infelizmente, permanecem perdidos em trevas, cegos, muito embora seus olhos funcionem muito bem, mas são cegos, cegos espiritualmente. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, a reação dos fariseus. Primeiro item, de novo, o sábado, a hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus eram tão grandes, meus irmãos, que poucos se importaram com o milagre em si. A primeira coisa que os fariseus fizeram foi, quando souberam da cura, foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Veja aí na sua Bíblia, João, capítulo 9, versículo de número 16. O texto de João, capítulo 9, é outro texto que revela a hipocrisia e cegueira espiritual dos fariseus. Como em outros momentos, a maior implicância deles estava relacionada ao sábado, como no caso, por exemplo, do paralítico de Betesda. Os fariseus não estavam nem um pouco interessados no milagre em si, em reconhecer sua importância para o enfermo curado. A primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Meus queridos irmãos, veja que o legalismo
é uma morte. Precisamos saber o lugar das nossas práticas religiosas e a importância que elas têm. Precisamos também conhecer a integralidade do Evangelho da graça de Deus. Um Deus amoroso, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que quer nos transformar completamente a partir do nosso interior. Deus não se impressiona com nosso exterior. Ele olha primeiro para o nosso coração. Veja 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Os fariseus eram legalistas, por isso estavam espiritualmente mortos, movidos por inveja e dominados pelo ódio. Não tinham e nem receberam a verdadeira luz. Eles são um exemplo para não ser seguido. Muito bem, meus queridos irmãos, Jesus está à procura de pessoas que precisem dele e estejam dispostos a obedecer-lhe, assim como o cego que foi curado. Não nos prendamos às discussões religiosas vazias acerca da lei e de rituais sem vigor ou sem poder. Desfrutemos, pois, meus irmãos, de experiências pessoais com o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que precisamos é de uma vida cheia da luz de Deus, que é Jesus, como diz o autor sagrado. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos indo à conclusão da nossa lição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Aguardo você na próxima semana. Se você gostou dessa videoaula, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Amém.